Olá, alunos do 8º ano, estamos começando agora a nossa terceira videoaula do 4º bimestre, falando aí sobre esse bimestre, sobre capitalismo, socialismo, globalização, entre outras coisas. Agora a gente vai falar de globalização e seus efeitos. Após a Segunda Guerra Mundial, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, lembrando da Guerra Fria, né? Estados Unidos liderando o bloco capitalista, União Soviética liderando o bloco socialista, pela hegemonia mundial, ou seja, esses dois blocos econômicos, esses dois países e os seus blocos ideológicos procuravam influenciar no mundo, procurando estabelecer uma hegemonia, deu origem à corrida armamentista e espacial, propiciando uma revolução tecnológica nas telecomunicações e nos transportes que desde então vem transformando o mundo. Essas tecnologias adquiriram um papel fundamental nas relações entre as pessoas e na produção de conhecimento, com o desenvolvimento de novos ramos nas ciências, robótica, biotecnologia, microinformática, nanotecnologia, entre outros, levando a uma rápida difusão das informações, alterando nossa percepção de distância entre os lugares. Ou seja, com a rápida difusão de informações e o avanço tecnológico dos transportes, a ideia é que a gente fala hoje que o mundo diminuiu de tamanho. Na verdade, o mundo não diminuiu de tamanho, mas a troca de informações que nós podemos estabelecer através da internet com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A gente pode, por exemplo, viajando de avião em algumas horas, atravessar grande parte do planeta. Esse desenvolvimento tecnológico no transporte, nas telecomunicações, aproximou mais as pessoas no mundo como um todo. Obviamente que isso vai depender da capacidade financeira que as pessoas têm de acessar essas tecnologias de comunicação e acessar esses meios de transportes rápidos, para poder ter um conhecimento maior de mundo. Atualmente, portanto, as telecomunicações e os transportes funcionam como facilitadores na operacionalização das transações financeiras e comerciais e no aumento do fluxo de mercadorias pelo globo por meio do comércio eletrônico, em que os produtos comprados pela internet são transportados e entregues diretamente no domicílio do consumidor. Então, cada vez mais as pessoas estabelecem compras pela internet e o avanço da tecnologia, da internet, das telecomunicações, permite que você faça essas compras online e receba seus produtos em casa de qualquer lugar do mundo. Aqui a gente tem uma figura que mostra mais ou menos o seguinte: como que a velocidade dos meios de transporte foi desenvolvendo ao longo do tempo. Entre 1500 e 1840, a velocidade das carruagens dos barcos à vela era de 16 km por hora. Entre 1850 e 1930, as locomotivas a vapor andavam a 100 km por hora e os barcos a vapor a 57 km por hora. A partir de 1950, os aviões a propulsão entre 480 e 640 km por hora e os jatos de passageiro entre 80 a 1.100 km por hora, com alguns jatos alguns aviões chegando a 1.500 ou mais km por hora, superando a barreira do som. Os fluxos financeiros e transporte de mercadorias e pessoas. Essas duas combinações, os fluxos financeiros, que é a circulação de dinheiro no mundo, e o transporte de mercadorias que as pessoas compram e o transporte de pessoas, esses dois são os dois pilares do desenvolvimento tecnológico, do avanço da globalização e seus efeitos sobre o planeta como um todo. Então, devido ao aumento do mercado internacional, ou seja, a compra e venda de produtos entre os diferentes países que compõem o mundo, e a intensificação das trocas comerciais, ou seja, cada vez mais os países vendem e compram mercadorias uns dos outros, faz com que os capitais, aqui a gente está falando capital no sentido de dinheiro, circulem de forma mais rápida pelas chamadas bolsas de valores dos principais centros financeiros mundiais. Então, o crescimento das empresas a partir da compra e venda de mercadorias, a expansão desse modelo, faz com que as empresas comercializem suas partes, que se chamam as ações, nas bolsas de valores, da qual os investidores vão comprando e vendendo essas ações em todo quanto é lugar do mundo devido ao avanço da tecnologia, impulsionando o sistema capitalista de produção. Então, o fluxo de mercadorias aumentou o transporte por grandes navios em contêineres de diversos tamanhos, cuja utilização se ampliou após a década de 80. Então, 90% das mercadorias são transportadas em navios cargueiros, aqueles gigantes com aqueles monte de containers, onde coloca as mercadorias ali dentro, e essas mercadorias são compradas e vendidas e se deslocam, a produção das indústrias se deslocando pelo mundo como um todo. São carregados por diferentes tipos de transporte, pelo transporte marítimo entre os países e os continentes, depois por transporte ferroviário e rodoviário e o aeroviário entre os países, além dos portos que precisam estar modernos para integrar esses diferentes terminais intermodais e distribuir essas mercadorias, encaminhando e agilizando a distribuição, reduzindo os custos, permitindo um aumento cada vez maior das trocas
comerciais. Os aeroportos modernos também são terminais intermodais para o transporte de carga devido ao barateamento do custo. Então, diminuiu o custo de transporte por avião nas últimas décadas, né? Além de contribuir para o aumento do fluxo de pessoas, tornando acessível a população de menor poder aquisitivo. Não de tanto menor poder aquisitivo, porque ainda é caro viajar de avião? Sim, mas se você comparar com os anos 80 e 90, da qual somente quem era muito rico viajava de avião, hoje as pessoas têm cada vez mais possibilidade aí de viajar de avião. Aqui a gente tem uma figura de um modelo de logística, né? Então você deve ter ouvido falar, a logística é pensar uma maneira otimizada de o menor custo possível para você levar a mercadoria do ponto A até o ponto B utilizando os diferentes modais de transportes, né? Então, carregamento de mercadorias em containers dentro de um centro de armazenamento aí de diferente origem, né? 2. Os containers por meio de caminhões e trens levam do centro de armazenamento a um porto e aeroporto, através de navios ou aviões ser transportados, né? E os transportes de contêineres por meio de caminhões e trens do porto e aeroporto sendo de armazenamento de destino para distribuir essas mercadorias para as pessoas. Agora a gente vai falar da globalização da cultura. Os meios de comunicação, como cinema, televisão, internet, etc., atualmente difundem a cultura ocidental, impondo em países e sociedades com diferentes costumes, valores e crenças a chamada uniformização cultural, em que os valores dominantes sobrepõem as culturas locais. Os Estados Unidos dominam a produção da cultura de massa no mundo através dos filmes de Hollywood e as séries que chegam ao mundo todo retratando seus costumes e valores. Esses produtos culturais são exportados e assistidos por milhões de telespectadores, disseminando valores, hábitos e traços culturais que vão sendo assimilados pelo público estrangeiro ao longo do tempo. Com isso, cria-se uma indústria cultural, com a estratégia de criar, desenvolver e difundir um estilo de vida consumista, além de formar padrões culturais ligados aos hábitos de consumo. Isso acontece através da propaganda, estimulando o desejo de consumir os artigos da moda e a troca constante dos produtos que rapidamente se tornam obsoletos. Então, o que isso significa? Você, quando assiste um filme de Hollywood, uma série na Netflix, etc., 90% dessa produção está localizado nos Estados Unidos, que é o principal país do sistema capitalista de produção. Então você vê lá produtos eletrônicos, roupas, jeans, entre outros produtos, que aí devido à influência dessas séries, desses filmes, você fica com vontade de comprar. E aí, nessas séries e filmes, de um modo implícito, há uma propaganda desses produtos, né? Então você vê lá o protagonista, que é o cara bonitão, lá o herói, utilizando um determinado estilo de roupa. Aí as pessoas querem comprar o estilo de roupa daquele personagem que assistiu naquela série. Então, os Estados Unidos é o país que tem a maior capacidade de fazer isso através da indústria cultural, ou seja, você ter grande parte de uma indústria voltado a produzir necessidades de consumo que não está ligado à necessidade de ter o produto, né? Mas sim criar a necessidade de ter aquele produto baseado no modelo cultural da qual a pessoa não tem necessidade de ter aquele produto, mas ela compra porque ela foi influenciada pela cultura que ela assistiu através de filmes e séries. Neste exemplo, a gente tem os filmes de Hollywood e as séries produzidas nos Estados Unidos, que é o grande consumo de filmes e séries aí no planeta. Em contraponto a essa indústria cultural, essa homogeneização cultural promovida pelo sistema capitalista, onde o líder desse sistema são os Estados Unidos, nós temos o chamado multiculturalismo, que é a convivência entre povos com identidades culturais distintas em um mesmo território, país ou região, sem que alguma predomine sobre as outras, né? Isso é mais raro de acontecer. As identidades culturais são constituídas por diversas simbologias, referências e experiências que criam um sentimento de pertencimento de indivíduo a determinado povo, estando relacionados a aspectos como valores religiosos, éticos, territoriais, linguísticos e etc. O desenvolvimento das comunicações e do transporte, a rapidez da circulação dessas informações e o aumento das trocas comerciais entre os países e demais características da globalização, vem permitindo uma maior conexão entre as diversas identidades culturais presentes no mundo. Então, há, ao mesmo tempo, as mesmas tecnologias que criam essa homogeneidade cultural dessa indústria cultural também permitem fazer com que diferentes povos se reconheçam diferente do outro e passam, através do conhecimento de diferentes culturas, a respeitar essas diferentes culturas e lutarem juntos para que cada um possa respeitar o modo de vida do outro.
né? Então a gente tem hoje esse embate cultural muito forte entre a homogeneização cultural promovida pela indústria cultural do sistema capitalista de produção para reproduzir um determinado modelo e a questão de desenvolvimento tecnológico e de transporte também permite fazer com que as pessoas conheçam diferentes modos de cultura diferentes do dela, né? Fazendo com que ela reforce a sua identidade cultural e respeite cada vez mais a identidade cultural do outro. Então, atualmente o mundo está bastante complexo. Apesar do multiculturalismo que eu acabei de explicar agora, há um aumento sim da intolerância e do sentimento de aversão às pessoas estranhas a uma determinada cultura local, que devido aos valores aceitos pela maioria, desprezam e desvalorizam as diferentes culturas, que acabam se diluindo na cultura uniformizada. Isso acontece muito em países onde chegam pessoas de outros países, né? Essas pessoas têm que acabar meio que apagando a sua identidade cultural que ela trouxe da sua cultura, do seu outro país, para poder se adequar com medo, né? Sofrendo preconceito, sofrendo intolerância, aversão e com medo de não conseguir se adaptar, ela acaba abrindo mão das suas identidades culturais. Nós estudamos isso no primeiro bimestre desse bimestre. Não, nós não estudamos isso não, vocês vão estudar isso depois, que é a xenofobia. Errei! Aceitar a diferença e valorizar culturas e modos de vida diversos é uma maneira de perceber que não existe um modo correto e o único de viver onde a convivência pacífica deve se contrapor à uniformização da cultura na chamada globalização. Um exemplo aqui de globalização da cultura é você ver as grandes empresas do mundo como a Walmart, que é uma empresa de atacado e varejo que vende peças de cozinha, roupa, vestuário, calçados, utensílios, etc. As outras empresas que são empresas de petróleo, tem a Toyota, a Volkswagen, etc. Não interessa. Aqui a gente tem as maiores economias e investimentos estrangeiros diretos, que eu não sei por que esse gráfico está aqui, que não tem nada a ver com globalização da cultura, né? Falha nossa aí. Acesso à informação e à desigualdade. Atualmente, acessamos informações pela televisão, pela internet em tempo real, de quaisquer acontecimentos ocorridos em qualquer lugar do mundo, pois são transmitidos simultaneamente para qualquer parte do planeta. Com a sensação de viver em um mundo que acontece na tela do nosso aparelho de televisão, tablet, smartphone, computador, etc., mas existem desigualdades no acesso aos meios de informação, ou seja, essa ideia de que o mundo está super conectado, que através das tecnologias a gente acessa informação de qualquer lugar, assiste série na Netflix, joga o jogo pelo celular com o cara que está do outro lado do mundo e fala no telefone, no WhatsApp com a pessoa que está em outro país, etc. Não é todo mundo que tem acesso a isso, pois isso depende da capacidade financeira. Então, países, e o mundo é desigual, e países que têm maior desigualdade, geralmente são os países que têm mais dificuldade de acesso à informação. Ainda assim, cada vez mais pessoas acessam a internet para diferentes fins, graças à difusão da tecnologia de informação e comunicação, tendo as redes sociais um meio de disseminar informação e opinião, infelizmente. Com isso, a economia globalizada, com essa característica de tecnologia e interconectada, requer uma série de condições: implantação de uma rede de infraestrutura e um mercado consumidor para disseminar o acesso às informações e às novas tecnologias. Então, geralmente, os países desenvolvidos concentram os meios de comunicação e circulação de informações, enquanto outros países, principalmente os mais pobres, os subdesenvolvidos, há uma carência de conteúdo, né, há uma carência de acesso em grande parte da população que não tem acesso a essas informações que são disseminadas e as demais tecnologias provenientes desse processo aí de desenvolvimento tecnológico. Portanto, as desigualdades sociais também podem ser observadas nas desigualdades do acesso à informação acentuada no processo de globalização, que aumenta essa desigualdade de quem tem acesso à informação, cada vez tem mais acesso à informação, mais acesso à tecnologia, e aquelas pessoas que não têm acesso cada vez vai ficando para trás no conhecimento que a gente tem do mundo como um todo. Então, estudos revelam que em 2018, cerca de 4 bilhões de pessoas eram usuárias de internet, cerca de mais da metade da população mundial. E esse número vem aumentando nas últimas décadas, mas a liberdade, ou seja, né, as pessoas vêm acessando a internet, acessam muita coisa, muita informação, mas a liberdade de acesso à informação vem diminuindo, em decorrência do aumento da manipulação online, da vigilância das restrições aos direitos dos internautas.
Então, redes sociais, quando você pesquisa alguma coisa no Google, quando você acessa o Instagram, o Facebook, você tem um conjunto de algoritmos que direciona aquelas coisas que você está vendo, né? Ou seja, você não tem a total liberdade e autonomia das informações que você acessa nas redes sociais e na internet como um todo. Atualmente, 65 países abrigam 88% dos usuários mundiais e mais da metade registra aumento nas interrupções de serviço, ataques físicos e técnicos contra defensores de direitos humanos e dos meios de comunicações independentes. Muitos governos criam estratégias para censurar determinadas informações e pressionar a remoção de conteúdos que comprometam a continuidade de suas administrações, principalmente sociedades com governos autoritários. Nosso governo não faz isso, mas ele faz de uma outra maneira, né? Sem controlar o acesso à informação, mas ele cria informações e despeja informações em grande quantidade, né? Ou que são as chamadas fake news, causando ali uma distorção do que realmente está acontecendo no nosso país aí, porque o nosso governo tem uma característica um pouco autoritária. Mesmo em países considerados exemplos de democracia, a adoção de práticas para aumentar a vigilância e a censura na internet vem aumentando, sob um discurso de combate ao terrorismo e expansão de grupos extremistas. No mundo atual, com isso, as pessoas são incentivadas a consumir cada vez mais mercadorias e serviços e as empresas procuram manter o consumo em ascensão progressivamente por meio da publicidade, criando necessidades e desejos de obter novos bens de consumo, levando as pessoas a acreditar que, efetivamente, necessitam das mercadorias anunciadas, alimentando a ilusão da posse de determinados produtos, vai conferir a essas pessoas a ilusão de serem bem-sucedidas e vitoriosas, né? Quando na verdade a pessoa é um completo fracasso. Com isso surge a obsolescência programada. A reposição de produtos não é determinada apenas pelo interesse do consumidor por novidades. Visando aumentar seus lucros, as indústrias vêm reduzindo o tempo de vida útil das mercadorias. Ou seja, a produção de uma máquina de lavar geladeira, que era feita para durar muitos anos, hoje é feita para se tornar ultrapassada em pouco tempo, tornando necessária a sua troca, ficando difícil substituir as peças danificadas, induzindo a compra de um novo. O padrão de consumo no mundo é bastante desigual, onde os países ricos, devido ao alto poder aquisitivo, há uma grande oferta de bens e serviços, incluindo produtos sofisticados e luxuosos, inacessíveis para a maioria da população do resto do planeta. Embora em alguns países as classes médias também aumentem, a desigualdade faz com que centenas de milhões de pessoas sejam privadas de bens de consumo básicos que lhe garantem sobrevivência. Ou seja, enquanto poucos têm muitos e acessam a muita coisa, muitos têm nada e acessam a pouca coisa. Filosófico. Aqui a gente tem então acesso à informação e desigualdade, ou seja, porcentagem da população que tem acesso à internet, né? No caso, no Brasil, entre 51% e 75%, quanto mais escuro, maior porcentagem da população com acesso à internet, quanto mais claro, menor porcentagem da população com acesso à internet, como, por exemplo, os países africanos. Aqui a gente tem acesso à informação e desigualdade. Nas áreas de verde, o acesso é completamente livre. Nas áreas de laranja, parcialmente livre. No Brasil, aqui a gente tem uma série de processos judiciais que atrapalham muita coisa ali também, grupos que vêm tumultuando o processo. Aonde está de amarelo, o acesso à internet não é livre, destaque aí para a Rússia, para a China, por exemplo. E onde está de cinza não tem dados, provavelmente não tem quase ninguém acessando para ter dados suficientes para dizer se a internet é livre ou não é livre. Aqui a gente tem acesso à internet em banda larga, porcentagem da população que acessa a internet em banda larga. No Brasil aqui varia de 10% a 20%, mas países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental, mais de 30% da população acessa a internet em fibra ótica, banda larga. Isso já deve ter atualizado muito, porque esses dados são de 2010, já faz mais de 10 anos que esses dados foram levantados. Vou ver se eu atualizo depois quando a gente tiver aula presencial. E os idiomas mais acessados da internet em 2010, para o ano antigo aí, inglês e chinês, obviamente, porque Estados Unidos é um dos maiores países do mundo e tem uma influência muito grande junto com a Inglaterra na comunidade anglo-saxônica, e o chinês, porque o chinês é o país que tem a maior população do planeta. Então, obviamente, vai ser as duas línguas mais faladas na internet. Encerramos a nossa terceira aula do quarto bimestre, tá? Se inscreva no canal, por favor, assistiu a aula, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário lá para movimentar o canal, porque se não movimentar o canal, o Facebook, o YouTube não vai deixar o meu canal funcionar direitinho. Tá joia? Até a nossa quarta videoaula.